Meus amigos, nós estamos ministrando uma série de mensagens sobre a ação do Espírito Santo na igreja. E Deus tem ministrado de uma maneira extraordinária aos nossos corações. E isto começou a ganhar corpo, começou a ampliar, a se tornar algo bem maior do que eu imaginava. E para os irmãos terem uma ideia, eu creio que se Deus não mudar a programação, nós vamos até o final do ano falando sobre o Espírito Santo. Estava outro dia orando aqui nesse púlpito, aí eu não ouvi a voz de Deus assim, meu filho, não, mas é a voz do Espírito no seu interior. O Espírito na vida de Davi. Por que Davi foi o que foi? Passagens da vida de Davi em que você percebe claramente o Espírito Santo atuando na vida dele. Então isso é algo que está sendo trabalhado diante do Senhor e eu estou compartilhando com você, porque este trabalho é um trabalho conjunto. Não há aqui um homem orando, preparando, ministrando. Há aqui uma igreja trabalhando de forma unida. Por exemplo, eu agradeço uma vez mais o verdadeiro exército de irmãs e irmãos que tem orado todas as terças-feiras num revezamento de 12 horas de oração. Então, quando você chega ao púlpito, você sabe que no mundo espiritual está formada uma verdadeira nuvem de glória diante do Senhor. E eu quero agradecer a Deus por isto. Um obreiro mandou uma mensagem para mim e disse, eu estava na madrugada e fui levado a orar pelo Senhor. E quando eu estava orando, eu fui tomado por um peso tão terrível que eu achei que não fosse resistir. E eu disse, às vezes, o Espírito Santo nos permite sentir um pouco da carga de alguém, para a gente ajudá-lo em oração. Então eu quero diante do Senhor, e para que se saiba no mundo espiritual e fique bem claro, eu sei que o que Deus está fazendo é resultado da oração e da entrega desta igreja. Você pode dar um aleluia por isso? Quem está acompanhando a série de mensagens já nos ouviu falar que somos templo do Espírito Santo. Então pega essa mãozinha santa, sem ira, sem contenda, agasalha-se no coração e fala, eu sei que eu fui estabelecido por Deus para ser habitação do Espírito Santo de Deus. E eu sei que o Espírito Santo está bem aqui. Vamos cantar uma vez só. Um doce Espírito aqui. Um doce Espírito aqui. Oh glória. Um Espírito de paz, um Espírito de amor. Eu sei que há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Há um doce Espírito aqui. Um Espírito de paz, um Espírito de amor. Eu sei que há um doce Espírito aqui. Um Espírito de paz, um Espírito de amor. Eu sei que há um doce Espírito aqui. Então
glorifique a Jesus, porque onde está o Espírito Santo, tem glória para Jesus. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 12, acerca da diversidade de dons espirituais. 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo escreve a esta igreja que tinha a manifestação de todos os dons do Espírito Santo. Era uma igreja onde o Espírito Santo tinha liberdade de manifestar os seus dons. E aí você pergunta, então era uma igreja perfeita, não é? Não. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, não vos pude escrever como a espirituais, mas sim como a carnais. Significa dizer que há uma mensagem pregada por nós numa terça-feira da guerra entre a carne e o espírito. Você pode acompanhar também depois. Aqueles que estão em casa, pela internet, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme a hora que você estiver conectando este culto, esta mensagem. 1 Coríntios 12 diz assim, acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga, ignorantes. Ou seja, desconhecedores. Ignorância que é a ausência de conhecimento. Eu não quero que vocês sejam ignorantes, ou seja, desconhecedores com relação aos dons espirituais. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. Diga, palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Diga, palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. Diga, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Diga, dons de curar. E a outro, a operação de maravilhas. Diga, operação de maravilhas. E a outro, a profecia. Diga, profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. Diga, o dom de discernir os espíritos. E a outro, a variedade de línguas. Diga, variedade de línguas. E a outro, a interpretação das línguas. Diga, interpretação das línguas. Mas leia comigo agora o 11. Mais um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Pergunte para esta pessoa, você contou quantos dons? Ela disse sim, então pergunte quantos? Ela respondeu o quê? 13? Quantos? 9. Diga, 9 dons. Agora, a última pergunta para você sentar glorificando. Pergunte para ela, pela misericórdia, quantos dons do Espírito Santo têm se manifestado através da sua vida? É só para pensar, sente adorando ao Senhor. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Meus amados, o que Paulo escreve aos Coríntios no capítulo 12 é por demais importante, porque ele demonstra todo cuidado, todo zelo para com esta igreja e, por conseguinte, para com todos nós que temos acesso a esta carta, dizendo que é de suma importância conhecer os dons do Espírito Santo, ou dons espirituais. Se você não conhece algo,
você não tem nem como desejar este algo. É certo que nós conhecemos de ouvir falar. É certo que se manifesta, por vezes, nos nossos cultos, nas nossas reuniões, alguém falando em línguas, alguém profetizando, mas a grande pergunta é: você conhece os 9 dons do Espírito Santo? Você sabe o que cada um representa? Você, nas suas orações diárias, tem pedido ao Senhor: Senhor, manifesta na minha vida os dons do teu Espírito Santo? Ou você nunca fez esta oração? Pastor, eu conheço sobre os dons, mas na verdade eu nunca orei pedindo pelos dons. Pois lhe antecipo dizendo que o apóstolo Paulo nos faz uma recomendação, nos dá um conselho. Ele diz: procurai com zelo os melhores dons, principalmente o de profetizar. Me ajude a pregar, a ensinar, e diga para esta pessoa: a partir de hoje, se você não havia pedido, passe a pedir a manifestação dos dons sobre a sua vida. Observe que, dentre as insondáveis riquezas espirituais que Deus colocou à disposição da igreja aqui na terra, destacam-se os dons sobrenaturais do Espírito Santo, esses que acabamos de ler aqui. A igreja é um organismo vivo, um fenômeno sobrenatural cujas origens estão no céu. Como tal, ela possui uma responsabilidade igualmente sobrenatural, pelo que carece, necessita da operação sobrenatural do Deus vivo no seio desta igreja. Simplificando, quem aqui se considera igreja? Como igreja, nós temos uma missão sobre a terra. Como igreja, nós temos um propósito estabelecido pelo Senhor. E permita-me lembrar-lhe que a igreja não é pura e simplesmente este momento em que nos reunimos aqui. Igreja é você. Onde quer que você estiver, a qualquer hora do dia ou da noite, aí está a igreja do Deus vivo atuando. O que tem ocorrido, pastor Nobre, e a gente tem observado de forma muito presente nos nossos dias, é que a maioria das pessoas tem um botão, um dispositivo on e off. Quando é domingo ou quando é dia de culto, elas entram na igreja e ligam o botão. Igreja. Terminou o culto, desliga o botão. Por quê? Porque no entendimento de muitos pastores e igrejas, e eu tenho batido nisto de propósito, Jesus na cruz do Calvário já fez tudo por nós. Morreu pelos nossos pecados, levou as nossas culpas, tudo isto é fato. Agora, não estava no roteiro, mas permita-me fazer uma pergunta a você. Eu queria uma pessoa, um voluntário, para poder ilustrar, mas não é uma coisa boa, não é para ser uma pessoa boa. Então, eu não queria indicar ninguém, porque às vezes a pessoa tem problemas, e eu faço uma ilustração, e depois ela vai ficar a noite sem dormir. Dizer eu... É o nosso ator principal, bom Leonardo, né? Dá um passinho mais aqui, isso aqui em cima fica melhor. Mas observe bem. Imagine que este homem que aqui está seja seu filho. Ele é o que seu? Filho.
É o Leozinho, querido do seu coração. É o Leleco. É o seu menino. Pronto, colocou isso no coração? Você ama esse rapaz? É seu filho, que pergunta é essa? Mas o Leozinho embrenhou-se pela prática do mal. Ilustração, se é uma pessoa, a melhor pessoa que eu conheço aqui. Mas ilustrando, esse menino entrou pelo caminho da prática do mal e já tem uma ficha na polícia. Já matou, já roubou, já aconteceu. E agora ele foi apanhado e foi levado a julgamento. E no julgamento, você, além de pai e além de mãe, você é o juiz para julgá-lo. Todo mundo está acompanhando? Você é juiz, mas você é pai. Eu pergunto, como juiz, você pode deixar de condená-lo? À luz da lei, você jamais poderia deixar de condená-lo. Então o que você faz? Você despreza o amor? Porque como pai, como mãe, você não ama seu filho? Então amanhã, nos jornais, vai sair a notícia: um pai ou uma mãe, a despeito do amor que sente, condenou o filho. Eu lhe pergunto, você sofreria críticas, sim ou não? Claro. Então observe, eis o grande dilema. Como se aplica a mais alta justiça a quem se ama com o mais profundo amor? O dilema de Deus. Deus ama o homem? Sim. Mas pode deixá-lo de condenar, ou deixar de condená-lo, perdão, por causa do pecado, sim ou não? Como é que ele resolveu o problema? O que ele fez? Encerrou o homem no pecado. Como juiz, ele disse: você está condenado. Maldita é a terra por tua causa. Espinhos e cardos te produzirá. Derrota total. Deus condenando. Expulsou o homem. Isso é a justiça. Mas em seguida, Deus disse: ei, alto lá. Já cumpri a justiça. Deixe-me agora demonstrar o mais profundo amor que alguém já ouvirá falar sobre a face da terra em todo o universo. Escute, você está condenado, mas eu vou oferecer o meu unigênito filho para morrer em seu lugar, para cumprir a pena dos seus pecados. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Então note bem, o juiz condenou, cumpriu a justiça, mas ele se apresenta e cumpre o amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, um lindo coral, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Oh, amor tremendo! Oh, amor extraordinário! Oh, amor indizível! Oh, amor tremendo e maravilhoso! Não há outro igual, o amor de Deus. Meu filho está condenado, mas não se preocupe, eu vou cumprir a pena em seu lugar. Resolvido o problema da justiça, resolvido o problema do amor. Mas agora, meu filho continua livre para continuar matando e praticando todo tipo de crimes. Eu pergunto, terá valido a pena o meu sacrifício? O seu sacrifício? Terá valido a pena todo o esforço que você fez? Sim ou não, igreja? Não. Pois isto é o que estão ensinando por aí. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados
E as pessoas ensinam que a partir de então, você pode pecar à vontade. Eu vi um pastor dizendo para um jovem que estava arrebentado, caía, levantava. Ele disse, você só tem solução de um jeito. Você tem que ir para a lama mesmo e se embrenhar no pecado. Mas peca muito mesmo para ver se tem solução para você. Porque Cristo na cruz já cumpriu tudo. Aí você diz, oh, glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa. Só teria sentido esse sacrifício se eu dissesse ao meu filho, eu cumpri a justiça, demonstrei o amor. A única coisa que eu lhe peço é gratidão e amor para com o meu esforço. A partir de agora, viva sem cometer crimes, porque senão você será condenado novamente. Isso é Hebreus. E não haverá mais solução. Escute o que eu estou lhe dizendo. Não é verdade que você, como crente salvo, e por causa da graça de Deus, você pode continuar na prática do pecado. Não. Agora, você já entendeu o sacrifício de Jesus. Você já disse sim à cruz de Cristo. E o que você faz? Você diz, Senhor Jesus, o Senhor morreu a minha morte. Então agora eu quero viver a sua vida. O Senhor Jesus pagou a minha sentença, não foi? Foi, paguei a sua sentença. Então saiba de uma coisa, Jesus, eu estou tão agradecido a Ti, que eu quero andar nos Teus passos, em obediência à Tua palavra, vivendo para a Tua glória. Será que eu estou falando para crente pentecostal esta noite? Será que eu estou falando para gente que crê nessa palavra? Obrigado, meu filho. Dai aqui Deus está nos preparando para um momento diferenciado da igreja sobre a face da terra. E da minha parte, digo com muita humildade, eu estou procurando ser extremamente fiel a tudo aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Não levo nada para casa. Estou dizendo para você, se até hoje você estava vivendo na prática do pecado, em função da graça que vem da cruz, o Senhor está te dizendo claramente, filho, volta-te para mim, arrepende-te dos teus pecados e começa a viver em novidade de vida, porque esta é a vontade do Senhor. Fechando parênteses, o Espírito Santo, nasci de novo, recebi Jesus como Salvador, pela graça eu sou salvo por meio da fé. E daí, pastor, agora eu sou uma nova criatura, mas nós aprendemos aqui que depois do novo nascimento, geralmente, o que acontece? O crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu estou lendo todos os autores que falam sobre o Espírito Santo, pelo menos os principais, todos. O que dizem? Qual a oposição ao ensinamento da Bíblia Sagrada? Para eu poder estar preparado para responder com mansidão e temor a tudo que está sendo dito. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você aceita Jesus, você deu um grande passo e a partir deste momento você é salvo. Agora nós começamos dizendo que a igreja do Senhor é um fenômeno sobrenatural sobre a face da terra. Porque nós fomos chamados, resgatados, comprados com o sangue de Jesus, mas temos uma missão a cumprir. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida esta noite. Até hoje, se você não deu testemunho de Jesus,
o Espírito Santo vai te incomodar de maneira tão tremenda que você vai começar a chorar no trabalho. Você vai para o ambiente fora do trabalho e o Espírito Santo vai dizer: dá testemunho de mim, porque para isto eu te chamei como igreja. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, você verá claramente que o próprio Senhor Jesus, o que ele fez, foi no poder do Espírito Santo. Nós já lemos o texto aqui, mas nunca é demais. Lucas 4, 18 e 19. Se você é rápido de endereço, encontre aí na sua Bíblia. Lucas 4, 18 e 19, nós vamos ler como um lindo coral. O próprio Senhor Jesus agiu no poder e na direção do Espírito Santo. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus, precisa agir debaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Ouça-me em nome do Senhor. Igrejas que não agem debaixo da unção e do poder do Espírito Santo são igrejas fracas, são igrejas que não avançam, são igrejas que não prosperam, são igrejas mortas, são igrejas sem vida, são igrejas infrutíferas, mas igrejas cheias do Espírito Santo, são igrejas vivas, são igrejas dinâmicas, são igrejas punjantes, são igrejas que crescem, são igrejas que prosperam, são igrejas que têm o que oferecer, são igrejas que evangelizam, são igrejas que oram, são igrejas que falam em línguas, são igrejas cheia do Espírito de Deus. Nós não inventamos nada, está tudo na Bíblia. O Senhor Jesus, nosso Senhor Jesus, o Deus encarnado, mas que abriu mão de tudo. Filipenses 2 diz, ele abriu mão, esvaziou-se, tomando a forma de homem e habitando entre nós. De maneira, e ele é chamado o Filho do Homem, e a semelhança de cada um de nós, diz o texto de Hebreus, que ele em tudo foi tentado, mas diz também, sem pecado, porque nele não havia pecado. Todavia, Lucas 4, 18 e 19, o Senhor Jesus abre a literatura sagrada, o texto sagrado, na sinagoga, e ele lê e diz, o Espírito, vamos um lindo coral de Bíblia, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Como é que começa o versículo? O Espírito do Senhor é sobre mim. Eu vou fazer uma pergunta para reflexão, querido Lucas. Se Jesus, que era santo, precisou do Espírito Santo para fazer a obra, o que ele está dizendo para nós? Raciocínio lógico. É tanto que nós estudamos aqui João que ele diz, eu vou, mas eu vou o quê? Enviar. Se eu não for, eu não consigo enviar. Mas quando eu for, eu vou enviar o outro Consolador para que estejam convosco para sempre. É o Espírito agindo em meio à igreja. Então, pastor Nobre, como é que um crente quer vencer sem o Espírito Santo? Como é que um músico quer vencer sem o Espírito Santo? Como é que um cantor, uma cantora, quer vencer, quer avançar, quer fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo?
É por isso, igreja, que a igreja onde o Espírito Santo está vivo e atuante, quando chega alguém e começa a cantar e não tem um Espírito Santo, a igreja fica silenciosa. Ao final, a igreja pleque, pleque, pleque. Olha um para o outro e diz: que voz linda, que voz maravilhosa, tremendo, canta muito. Tu viu aquela oitava que deu? E tem um negócio do melisma agora, né? O pessoal não canta mais normal, né? Um negócio assim. É, mocinho, antigamente, né? Na igreja o pessoal cantava assim. Você quer ver a diferença? Chega uma pessoa, a voz não é muito limpa, não. Eu acho que é porque a pessoa sabe que canta mal e ora mais, né? Deve ser isso. Mas aí começa a cantar, em vez de você dizer canta demais, você fala, tem um lenço para me emprestar aí. Eu estava cantando. O que é isso? É alguém que canta, mas canta cheio do Espírito Santo de Deus. Eu creio que Deus está enchendo o crente aqui com o Espírito Santo. Eu creio. Já começou algo lindo da parte de Deus. Já tem gente caminhando pela rua e falando em outras línguas. Já tem gente dentro da condução orando, buscando a Deus e dizendo: enche-me, Senhor, com o teu Espírito Santo. Os apóstolos, igualmente, a exemplo de Jesus, do seu mestre, também levaram a cabo o seu próprio ministério na força e no poder do Espírito Santo. Eu não vou me deter muito, mas Atos 15, 28 diz: na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Como é que a igreja trabalhava? Atos 13 também diz a mesma coisa. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Como é que a igreja trabalhava? Orava, jejuava e o Espírito Santo dirigia. O Espírito Santo confirmava. Era assim. Se a igreja é conduzida pelo Espírito Santo, nós, pastores, temos uma responsabilidade muito grande. Porque, às vezes, nós queremos consagrar o santo ministério a amigos. Oh, fulano é tão bonzinho. Oh, me ajuda tanto. Foi assim? É assim que está escrito em Atos? Não. Fulano ser bonzinho é maravilhoso, é extraordinário. Você está do lado de uma pessoa. Mas quando você vai separar, o caminho é do joelho e da oração, para que o Espírito Santo lhe dirija, para que o Espírito Santo lhe mostre. Se entrássemos por esse caminho, na totalidade, nós evitaríamos muitos infortúnios. Porque, às vezes, o pregador é bom de oratória. Eu sempre me lembro, pastor Derivaldo, do Collor. Nunca vou me esquecer daquilo. O Collor, muita gente aqui não era nascida, mas ele foi ao Belenzinho na véspera das eleições e ele falou para a multidão da igreja. E ele tinha uma voz de pregador e também, diga aqui, uma cabeleira bonita, né? Sujeito bonito. E ele pega aquele microfone na igreja e começa, Deus, e aí saiu no outro dia, na primeira página da Folha de São Paulo. Os crentes tudo com a mão levantada, glorificando com a pregação do Collor.
Aí depois, quando a macumbeira dele se converteu, ela deu a ficha toda. Você sabe, procura na internet que você vai ver. O que é isso? Como é que pode? Quer dizer que nós somos levados por aquilo que vemos. Deus está dizendo, igreja minha, tenho colocado diante de vós os dons do Espírito Santo, para que não sejais enganados, porque os dias são maus, e Satanás tem levantado os seus instrumentos, falsos profetas, falsos crentes, falsos homens, para enganar o povo de Deus. Tem jeito de crente, prega como crente, fala como crente, mas não é crente. E para saber, tem que botar o joelhinho no chão e dizer, Espírito Santo, enche-nos da tua graça, enche-nos da tua unção. O grande equívoco de algumas igrejas hoje é que elas são igrejas ignorantes, como Paulo diz aqui. São igrejas ignorantes das grandes possibilidades do Espírito Santo. Condenam milagres sem processo, desprezam profecia sem consulta e ignoram a revelação sem a mínima razão, como diz a Bíblia, 2 Pedro 2,12, falando mal daquilo em que são ignorantes, desconhecedores, não conhecem a verdade de Deus. Então, quando alguém quer estabelecer uma igreja, destas igrejas que têm se formado muito nos últimos dias, e você diz para mim, o senhor fala muito, é porque são muitas, e eu estou vacinando você. Eu já recebi obreiros que estavam à beira de abrir um trabalho, e ouvindo a palavra, disseram, Deus falou comigo, pastor, e eu quero pedir perdão e retomar minha caminhada. Quantos jovens promissores estiveram aqui, pregando a palavra, e enveredaram por este caminho? O diabo é enganador, o diabo é astuto, ele sabe como trabalhar, ele trabalha o ego. Assim como usou Pedro para falar com Jesus, e Jesus disse, para trás de mim, Satanás, às vezes eles usam alguns Pedros dentro da igreja, e algumas Pedrinas também, por que não? O rapaz prega, e em vez de se dizer, que palavra tremenda de Deus, me fez tomar vergonha na cara e mudar de vida. Não, a expressão é, quebrou tudo. Esbagaçou tudo. Essa é a expressão que eles dizem. Quebrou tudo, esbagaçou tudo na igreja. E Deus fica olhando e dizendo, estão enganados e estão caminhando pelo caminho da perdição. Eu me lembro de um que escreveu no Face, eu sou o novo Lutero e vou revolucionar a igreja brasileira. Muito modesto, né, pastor? Espírito de vaidade. Para não te deixar ser enganado. Eu vou dar um salto. Eu vou dividir para você, se os irmãos estiverem prontos aí, a imagem pode colocar, para a gente facilitar o entendimento. Nós temos aí as divisões. Tem o quadro anterior, meu filho, sobre os 9 dons? Se tiver, os 9 dons. Não, os 9 dons. Se tiver, localiza, por favor. Nós temos aqui 9 dons. Quantos dons? 9 dons. Nós dividimos em, os estudiosos, melhor dizendo, dons de revelação. Diga comigo, dons de revelação. 2, dons de poder. 3, dons de elocução. Então, observe bem, tem os dons que revelam, que trazem ao entendimento do ser humano aquilo que está guardado em Deus. Tem os dons de poder, que é a capacidade para realizar, e tem os dons de elocução,
ou de inspiração, que é a capacidade de falar. Então, note bem. Primeiro grupo, dons de revelação. Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Segundo grupo, dons de poder. Dons de curar, operação de milagres e fé. Terceiro grupo, elocução, variedade de línguas, interpretação das línguas e profecia. Um escritor americano, Frank Boyd, ele declarou o seguinte: a menos que os dons do Espírito sejam claramente definidos e cuidadosamente classificados em primeiro lugar, é o que estamos fazendo, seu propósito não será entendido e podem ser mal usados. A glória do Senhor pode ser roubada e a igreja pode deixar de receber os grandes benefícios que esses dons devem trazer. Diga comigo, os dons dados pelo Senhor, distribuídos pelo Espírito Santo, eles servem para a edificação da igreja. Uma igreja onde Deus opera através dos crentes, manifestando os dons do Espírito Santo, é uma igreja que consegue fazer a obra do Senhor com eficácia. Você pode dizer amém por isso? Mesmo que você não acredite, mas diga assim: Senhor Deus, ajuda-me a buscar a manifestação dos dons espirituais. Vamos ao primeiro grupo, dons de revelação. Pode ser aquela tela agora, filho, se tiver? Dons de revelação, só para ajudar no entendimento. Vamos juntos, dons de revelação, quais são? Palavra da sabedoria, palavra do conhecimento e discernimento de espíritos. Olhe para cá, palavra da sabedoria. Definição: este dom é uma palavra, uma proclamação, uma declaração de sabedoria, dada por Deus através da revelação do Espírito Santo, para satisfazer a necessidade de solução urgente de um problema particular. Preste atenção. Não se deve confundi-lo, portanto, com a sabedoria no sentido amplo, normal, sabedoria que todo ser humano deve ter pelo menos. Não depende da habilidade cultural humana de solucionar problemas, pois é uma revelação do conselho divino. Nos domínios do ministério cristão, este dom se aplica tanto ao ensino da doutrina bíblica, quanto à solução de problemas em geral. Vamos para a Bíblia? Primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Eu olhei ali para o relógio e aí eu disparei aqui também, para não me demorar muito. Primeiro livro dos Reis. Eu quero crer que hoje à noite, antes de dormir, você vai fazer uma oração dizendo: Senhor, manifesta os dons do Teu Espírito Santo na minha vida. Usa-me, usa pelo menos um donzinho, Senhor, manifesta na minha vida, eu quero Te servir. Pastor, eu já tenho a manifestação dos dons na minha vida. Amém, glória a Deus, busca mais então. Que às vezes a gente prega assim e a pessoa diz: pastor, o senhor pregou isso aí, mas eu já tenho a manifestação dos 9 dons na minha vida. É como disse uma irmã, uma certa feita lá em São Cristóvão, pastor Nobre. Ela chegou para o pastor e disse: pastor, eu queria lhe contar uma coisa tremenda. Eu tenho a manifestação dos 9 dons na minha vida. Ele disse: são 10, irmã. Ela disse 10, mas para mim era 9. Ele disse: tem mais um que a senhora não contou. Qual é? Disse: é da mentira, né? Também. Às vezes a pessoa fica vaidosa, né? E quer contar para os outros, né? Tem 9, manifesta tudo na minha vida. Coisa linda, né? Exemplos, primeiro livro dos Reis, capítulo 3, 16 a 28. Salomão, quem se lembra de Salomão? Tinha uma música que não é da época da Priscila, que dizia: Salomão, Salomão, foi o rei mais sábio da terra. Eita tempo, 1967, glória a Deus. Rei Salomão, então vieram 2 mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao 3º dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho, nenhuma estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou o meu filho do meu lado, dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e a seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar meu filho,
eis que estava morto. Mas, atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher, não, mas o filho é meu, e teu filho, o morto. Porém, esta disse, não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. Assim falaram perante o rei. Então disse o rei, esta diz, este que vive é meu filho, e teu filho morto. E esta outra diz, não, por certo. Virou uma confusão. Disse mais o rei, versículo 24, trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei, dividi em duas partes o menino vivo, e dai a metade a uma, e a outra metade a outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo, falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho, e disse, ah, Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Porém a outra dizia, nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse, dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Amém? Quantas vezes na nossa vida, no nosso labor diário, na igreja, na família, nos deparamos com situações assim? E eu não estou dizendo de uma sabedoria que você tem, porque estudou, porque se preparou. Eu estou dizendo de algo que vem como um insight divino. A solução para um problema. Você diz, agora vai esbagaçar tudo, agora não tem mais solução. E aí eu me lembrei do hino, quando tudo parece perdido, Deus revela uma saída e diz, é aqui. A sabedoria se manifesta. Antes de vir para cá, eu li uma mensagem de uma irmã, não pedi permissão, e fique tranquilo que quando eu não peço permissão, eu não conto o nome de ninguém. Mas ela dizia, meu casamento estava marcado para terminar. Já não tinha mais solução. Mas, de repente, Deus levantou uma pessoa e me entregou uma mensagem. E com esta mensagem, a solução veio para o meu casamento. E eu agora estou decidida, e meu esposo também, a viver feliz. Olha como a manifestação do dom pode te ajudar a solucionar problemas. Os irmãos se lembram daquele episódio quando a mulher adúltera é trazida a Jesus? E eles colocaram Jesus num beco sem saída? O que Jesus disse? Quem se lembra? Aquele que tiver 100 pecados, atire a primeira pedra. E a Bíblia diz que eles foram saindo um por um, a partir do mais velho. Foram saindo um por um. Por quê? Porque a sabedoria de Deus na vida de Jesus, através do Espírito Santo, trouxe solução para um problema insolúvel. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida e dizer, Deus vai manifestar na tua vida esta sabedoria do céu para solucionar problemas e para ser bênção para as pessoas que estão à sua volta. A palavra de sabedoria conduz o procedimento do homem em cada situação. É um dom de orientação. Através dela, descobrimos o plano de Deus para a nossa própria vida, para a vida de uma outra pessoa ou comunidade. Eu quero dar um salto aqui e contar a solução de uma família que no interior vivia em constante briga, em constante contenda. E aquela igreja, todas as vezes que chegava um novo pastor, ele tinha que lidar com aquele problema. Família Souza, vamos dar o nome, e a família Silva. E aquela confusão, chegava um pastor, eles estavam lutando entre si. Era uma confusão, a igreja dividida. Então aquele pastor assumiu a igreja e começou a orar e a jejuar. Começou o quê? Está captando o que eu estou dizendo? Ó, se você não guardou nada essa noite, guarda o que eu estou te dizendo agora. Seja qual for o seu problema, seja qual for o seu desafio,
ministerial, familiar, no emprego, no trabalho, seja qual for, o caminho é oração e jejum. É oração e jejum. Se agarra com Deus. Ora ao Senhor. Aquele pastor disse, eu vou perder a igreja. Uma divisão dessa, 2 famílias. Ele começa a orar. Eu estou olhando para a irmã Marta ali, ela não quer que eu fale o nome dela, né? Mas eu falei nas terças passadas, né? Eu estou olhando que outro dia eu falei com ela, pastor. E eu digo, olha, está acontecendo um problema assim, assim, assim. E ela disse para mim, é porque você está orando pouco. É porque você está orando pouco. Eu guardei aquilo comigo. Então aprendi com ela, eu vou passar para você. Sabe por que você está vivendo o que você está vivendo? É que você está orando pouco. Crava o joelho no chão. Essa oraçãozinha que você faz, rezando o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, no nome de Jesus, amém. E você diz, cadê, Senhor, a resposta? Deus não quer apenas responder os teus problemas, solucionar os teus problemas. Ele está querendo você. Ele está querendo te encher. Ele quer que você seja instrumento das mãos dele. É isso que Deus quer. Grande problema é que às vezes nós pensamos que Deus é um garçom celestial. Você diz, Deus, emprego. Está indo, meu filho. Senhor, carrinho está velho, precisa trocar. Carrinho para você. O que você quer mais, filho? Quero um almoço gostoso hoje, perfeitamente negativo. Olha só, se você é igreja e você é em nome de Jesus, você foi alistado para um exército. Você tem uma missão. Deus quer te encher. Mas o problema é entrega o teu coração, a tua vida para Ele, que Ele vai resolver tudo. Fique tranquilo. Agora dedica tempo à oração, ao jejum, à busca. Dedica tempo. Aquele pastor, vendo a situação da igreja, caiu de joelhos. Oração e jejum. Aí Deus o orientou e disse, marca uma reunião com as 2 famílias. Disse, com as 2, Senhor? A Souza e a Silva? Sim, senhor, as 2. Ele marcou. Chegou lá na hora da reunião, ele disse, irmãos, nós vamos orar para começar. Fez oração. Vou dar oportunidade para o líder da família Souza falar. O líder da família falou, expôs o problema dele. O problema é esse. Pergunto para o senhor, pastor, eu tenho razão ou não tenho? Ele disse, perfeitamente, o senhor tem razão. Agora vai falar o líder da família Silva. Família Silva levantou, o líder falou. Terminou, disse, eu tenho razão ou não tenho? O pastor disse, tem. Aí virou confusão. Mas que pastor é esse? Ele disse que eu tinha razão, agora disse que você tem razão. Como é que fica a situação? Ele disse, espere um pouco, irmãos. Eu quero sugerir uma coisa. Vocês têm a opção de ficar com a razão ou ficar com Jesus. Quem quer ficar com Jesus? As 2 famílias levantaram a mão. Ele disse, então vamos abrir mão da razão e ver os 2 para cá, vamos orar e resolver o problema. Consegue entender isso? A situação está complicadíssima. Você fala, já disseram que não tem mais jeito. Se você se coloca diante do Senhor em oração, em entrega espiritual. Senhor, manifesta na minha vida. Eu estou vendo pelos olhos da fé. Você se levantando naquela reunião, lá no trabalho. Todo mundo dizendo, não tem mais jeito, para só não tem só. Meu Jesus do céu. Aí você levanta e diz, posso falar? Aí todo mundo olha e diz, que é que essa crente vai falar? Aí quando você abre a boca, todo mundo se curva e diz, gente, como é que não pensaram nisso antes?
e você está só no mistério dizendo glória a Deus, Jesus, glória a Deus. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Deus quer nos usar em qualquer lugar, no trabalho também. Vamos ficar em pé, porque fazer uma pausa aqui, eu já olhei para o relógio, o negócio está sério. Diga comigo: Deus, eu ouvi a tua palavra. Eu quero tomar uma decisão essa noite. Decisão de orar mais. Decisão de buscar mais. Decisão de ficar a sós com Deus. Eu falei hoje sobre a palavra da sabedoria. Se Deus nos permitir, eu quero pedir a você encarecidamente, não falte na próxima terça-feira. Você que nos acompanha pela internet, não perca a sequência. Eu tenho certeza que ao final dessas ministrações, nós vamos orar por pessoas aqui, e Deus vai instantaneamente comunicar os dons do Espírito Santo sobre estas vidas. Como é que o senhor tem certeza disto? Porque nós estamos orando todos os dias neste altar. Segunda coisa, nós não estamos pedindo para nossa projeção pessoal por vaidade. Deus sabe, nós estamos pedindo para que a igreja do Senhor seja edificada e para que o nome do Senhor seja glorificado neste lugar. Deus quer te encher do Espírito e te usar de maneira extraordinária. Nós vamos cantar uma breve canção e eu vou pedir aquelas pessoas que estão aqui esta noite e que ainda não tomaram a mais importante decisão de suas vidas. Você entendeu que Jesus morreu na cruz do Calvário em seu lugar. Jesus morreu pelos seus pecados, mas você ainda não tomou a decisão dizendo: eu reconheço e quero viver para Jesus. Quero viver a vida de Jesus. Quero mudar de vida. Quero me arrepender dos meus pecados e quero entregar a minha vida para Jesus. Se você quer, venha aqui à frente, nós vamos orar por você. Você está afastado, afastada? Volta para Jesus. Deus quer te restaurar completamente. Deus quer trazer de volta a unção, o poder do Espírito Santo sobre a tua vida. Enquanto cantamos, veja se do seu lado tem uma pessoa que precisa de ajuda e traga esta pessoa à frente em nome de Jesus. Espírito, enche a minha vida, enche-me do teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu. Oh, aleluia. Os pastores de congregação, os líderes, venham aqui para cima para a gente orar. Cante conosco. Enche a minha vida, Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Já temos a primeira vida para Jesus. Aplauda bem forte. Onde está a segunda vida? Terceira, quarta? Venha para Jesus. Se você está afastado, venha para Jesus. Volta para Jesus hoje.